Se os assuntos tratados aqui, antes de começar o programa, fossem ao ar, fatalmente não estaríamos aqui a partir de amanhã. Como é que é, Fabrício? Aí, Fabrício. Donos da bola no ar a partir de agora. Vamos falar ainda dos resquícios da tragédia de domingo. Né? Agora, o Atlético todo focado na vice-liderança, né? Até porque a posição de Libertadores não muda muito não, mas na grana muda. O Cruzeiro praticamente dando adeus ao G4 e agora? Né? O que o Cruzeiro vai fazer? Mas antes da gente girar por aqui, um recado rápido e a gente já entra no futebol. Fique aí que o recado é importante. Você aí de casa que pega o MOVE todo dia, mesmo quem não pega, mas vai para destruir, eu tenho um recado para você. Apertar o botão vermelho, sem que haja necessidade, pichar, fazer sujeira, jogar lixo no chão, chutar a porta, quebrar vidro, vidro, também conhecido como vidro, destruir a estação. Faz isso não. Faz isso não. É uma campanha do MOVE para você evitar acidentes e ajudar na qualidade do transporte público. Fique ligado nos mandamentos do MOVE, hein? Não ultrapasse a faixa amarela. Não coloque o corpo fora da estação. Não embarque antes do desembarque. Não atravesse fora da faixa de pedestre. Não deixe crianças próximas ao MOVE. Cuide de você, cuide do MOVE aí, ok? Vamos falar aqui do empate contra o Avaí, praticamente acabando com o sonho do Cruzeiro de chegar à Libertadores. Diogo Ramalho traz os detalhes, daqui a pouco a gente gira e a sua participação. Você, torcedor do Cruzeiro, daqui para frente, o que o Cruzeiro precisa fazer para, enfim, começar já a caminhada para o próximo ano? Na tela, Diogo Ramalho, um monstro de Araçuaí. Estava difícil, após o empate em Santa Catarina, a maior competição da América ficou ainda mais distante. Ficou, né? Mas nós conseguimos aí a pontuação necessária, né, matematicamente, para que a gente não corra mais nenhum risco de rebaixamento. O time subiu uma posição na tabela. Em contrapartida, diminuiu as possibilidades de se classificar para a Libertadores da América. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances são de apenas 0,35%. Sí, el sueño está presente, mas hay que pensar que el equipo tiene que mejorar en el juego y bueno, ahora el próximo partido contra São Paulo, ganar los 3 puntos, ¿no? O próximo desafio é contra um concorrente direto, o São Paulo. E pensando pelo lado positivo da situação, já são 9 jogos de invencibilidade. E como tem sido nas partidas em casa, apoio não vai faltar. Esperamos que o torcedor possa cada vez mais comparecer no jogo, incentivar, que é fundamental para a gente entrar em campo aí motivado e pronto para buscar mais 3 pontos. Um time que se levantou a tempo de pensar em algo maior na competição. O discurso, enquanto houver chance, deve ser sempre o mesmo. Estamos jogo a jogo, né? A gente vai jogar jogo a jogo agora para tentar somar o máximo de pontos. Aí o Ceará, o Cadu tá aqui comigo. Renova. Tá certo. Agora eu quero saber, eu perguntei ao telespectador e quero começar com você, Eduardo. Sempre, né? De um otimismo, um negócio que chega a sair pelos seus poros, assim, um negócio espetacular. O que faz daqui em diante? Porque você não acredita mais no G4. Eu acho que ainda dá. Matematicamente é possível. Exatamente, você foi preciso na sua resposta. O que faz daqui para frente? Já começa a buscar o tal armador, que essa desgraça do armador todo mundo quer e ninguém acha, né? Daqui a pouco vamos pegar na serralheria, não acha, não tem o cara. Já começa a ver isso agora para não ficar em cima, já começa a dar linha nos caras que não renderam, fazer umas trocas, quem está fora poderia voltar. Por gentileza, câmera 2. Abraço, Everton, telespectador. Eu já disse aqui que eu não concordo em fazer barca, nem para saída, nem para chegada no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tem uma base, ele deve manter essa base. Esses jogadores que têm sido titulares no Cruzeiro, eles devem permanecer todos, alguns reservas, 3, no máximo 4, saírem, serem emprestados e o Cruzeiro trazer um segundo volante, trazer um camisa 10, trazer um centroavante, um lateral, ou até 2 laterais. 5 contratações para chegar e ser titulares, porque o Cruzeiro precisa disso, se quiser voltar a disputar títulos. Se quiser apenas participar, traga jogadores para compor elenco, porque o elenco do Cruzeiro já é de razoável para bom.
Agora, até o final do campeonato, são 5 rodadas, o Cruzeiro tem que jogar bola, porque ele está vendendo ingresso, tem torcedor pagando para assistir o time, então ele tem que jogar bem, tem que procurar vencer seus jogos. Se matematicamente, apesar de eu não acreditar, ainda há possibilidade, se agarra a isso, vai tentando jogo a jogo, quem sabe? Eu não acredito. Eu acho que não dá para o Cruzeiro beliscar uma vaga no G4, nem como quinto colocado, mas se há a possibilidade matemática, que se brigue por isso. Agora, eu falei aqui há umas 3 semanas que eu não concordava com uma entrevista que o Bruno Vicentim tinha dado, negando que o Cruzeiro já estivesse planejando o ano de 2016, e na entrevista, eu até acho que ele foi politicamente correto, porque o pensamento dele é outro, eu tenho certeza disso, mas externou que o Cruzeiro só pensaria o ano de 2016 em dezembro, após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o Thiago Escuro, não? Obrigado, Cadu. Não foi o Bruno Vicentim, não. Desculpa, Vicentim, foi o Thiago Escuro. Me deu escureceu minha mente aqui. Me deu um branco. Mas aí ontem eu ouvi uma entrevista do Sérgio Rodrigues, que é superintendente, falando que não, o Cruzeiro já está planejando, o Cruzeiro já está buscando reforços, já está de olho no mercado, já me deixa mais tranquilo. Porque deixar para olhar isso em dezembro já ia sair atrás de um monte de concorrente. E se o Cruzeiro não tiver a Libertadores, o que eu acho que não vai acontecer, aliás, que eu acho que vai acontecer, ele não vai ter a Copa Libertadores, a dificuldade de encontrar bons nomes no mercado, ela é ainda maior, porque a concorrência é desleal com quem tem a Copa Libertadores pela frente. Então, o Cruzeiro vai ter muito trabalho, principalmente de bastidores, fora das 4 linhas, Mano Menezes, comissão, diretoria do clube, eles vão ter que trabalhar muito para encontrar os nomes certos, e aí não são muitos, eu não sou totalmente contra barca, de saída ou de entrada. 4, 5 nomes para chegarem a ser titulares, aí o Cruzeiro está pronto para 2016. Ô Ídolo, eu recebi uma informação hoje de que poderia pintar. Esse período é assim, mas a informação é que chegou de uma fonte confiável, então eu comecei a ficar preocupado, porque eu não acho que vantagem nenhuma, de que o Fernandinho do Grêmio poderia pintar no Cruzeiro e o Williams do Cruzeiro poderia se transferir para o Grêmio. Eu não acredito nisso e nem acho que vale a tentativa, porque o Fernandinho não acho que joga isso tudo, acho que o Williams é muito mais útil para o Cruzeiro do que o Fernandinho poderia ser. Gostaria que você falasse sobre isso, por gentileza. Câmera 2. Abraço, Everton. Boa tarde a todos. Concordo com você. Acho que o Williams é mais consistente, é um estilo diferente, é estranha a comparação, mas se tivesse que escolher um para ficar no elenco, escolheria o Williams. A respeito do Fernandinho, há muito tempo atrás, as pessoas acho que se lembram, quando ele ainda estava no São Paulo, ele quase veio para o Cruzeiro, por pouco não foi anunciado na Toca da Raposa, só que ele não vingou como muita gente imaginava, até por questões de comportamento. Até no Grêmio, ele foi resgatado, dado o momento ali, pelo Roger, que conseguiu dar oportunidade para esse jogador. Ele até fez gol no Grenal, naquele 5-0, naquele jogo histórico para o Grêmio, mas parou por ali. Hoje é a segunda, terceira opção no ataque do Grêmio. O Bobô tem jogado com frequência como titular. A primeira substituição sempre é a entrada do Pedro Rocha. Ainda tem o Yuri Mamute, ainda tem um outro jogador na frente do Fernandinho. Então, ele apareceu no São Paulo, teve a passagem pelo Atlético, foi para o exterior, jogou no Verona, na Itália, o Hellas Verona, não foi bem, não foi aproveitado, não teve uma quantidade de jogos assim, então não foi um sucesso a passagem dele por lá. No Grêmio foi isso, ameaçou dar uma melhoradinha, mas foi fogo de palha, não mostrou muita consistência. Até saiu uma matéria no UOL ontem ou antes de ontem, falando que passa muito por comportamento. E mais um detalhe, o Grêmio, dizem, está com um teto de R$150 mil por mês de salário. E o Fernandinho ganharia R$350 mil por mês. Seria um dos poucos jogadores no Grêmio que fugiriam do teto. Então eles estão doidos para ficar livre do Fernandinho mesmo. Até por isso essas notícias começam a rolar. O Grêmio quer negociar o jogador, porque ele não rende e é acima do teto que o Clube Gaúcho paga. Mas eu não investiria, não. Acho que o Cruzeiro cometeria um erro, Everton. Já mostrou algum talento, já fez gol até contra o próprio Cruzeiro, 1-0, aquele chute fora da área, no Clássico, no Independência. Mas não pode credenciar para merecer não pode lembrar assim, de um ou outro lance específico dele, esse Clássico contra o próprio Cruzeiro, 5-0 no Grenal. Lembrar de momentos assim, achar que o cara
tem alguma consistência, porque é exatamente isso que falta ao Fernandinho. E falta sequência. ao contrário do Fernandinho, o Williams cresceu demais com o Mano Menezes. Fernandinho é mais útil. O Williams é mais útil. Com o Mano Menezes, ele não é só aquele volante pegador e brucutu. Não, e outra coisa, mantendo o Williams no Cruzeiro e contratando outros jogadores de melhor qualidade para o meio, é óbvio que jogando ao lado de jogadores com mais qualidade, o futebol dele vai crescer. Até eu se colocar de volante lá. No Grêmio, as pessoas estão vendo a campanha boa do Grêmio, mas quem tem jogado no Grêmio? Douglas, Luan, Juliano, agora o Bobô, antes o Pedro Rocha. Os jogadores de frente que estão jogando são esses aí. Fernandinho, muito coadjuvante, acho que não é jogador pro Cruzeiro, não. Dimara, o que tem que fazer daqui para frente? A gente vai dar esse primeiro giro aqui para falar desses detalhes, até para explorar o VT feito aí pelo Diogo Ramalho. Porque o torcedor fica naquela, onde contratar, em quais posições contratar. E aí, Dimara? Câmera 2, boa tarde. Primeiro, em relação à questão do G4, né, essa matemática aí passa também por uma torcida enorme para o Santos conquistar a Copa do Brasil, se poder transformar esse G4 em G5 e tentar alguma coisa e ainda fazer a sua parte. Ou seja, o próprio Mano falou sobre isso, ele não quer criar falsa expectativa no torcedor. É um trabalho muito difícil para acontecer nesse momento. E acho que essa questão das contratações, de quem vai vir para o Cruzeiro, se vai ser Barca, se não vai ser Barca, passa também por um histórico da gente entender o que o Mano quer para o Cruzeiro na próxima temporada. A gente não tem essa noção ainda, porque o trabalho do Mano, esse trabalho inicial do Mano foi de acertar, né, 9 jogos aí de invencibilidade, foi de acertar o time, de recuperar jogadores. Ele fala nessa reta final do Leandro Damião, ele fala nessa reta final de Júlio Batista, ele vai ter pouco tempo para recuperar esses jogadores, o contrato encerrando no final do ano. Então a gente precisa sentir primeiro o que o Mano quer dessa equipe, que tipo de equipe é essa que o Mano quer formar. A questão do Fernandinho que você traz, Everton, ela está aparecendo muito. Está se falando muito nisso. Quando o Cadu diz o que o Fernandinho... colocando um monte de jogadores do Cruzeiro. Fernandinho, mas o Fernandinho, todo Jean, mundo fala, todo dia, né? Ralf, né? Ralf, qual o outro do Fluminense? Cícero, Jean, Ralf, Fernandinho. Mas aí você perguntou hoje especificamente de um jogador de um nível completamente diferente dos outros três. Claro, e sei que você concorda com isso. Esses outros três aí eu gostaria de ver. Os outros três eu traria todos. Também. Inclusive, colocar, sinceramente, os três seriam titulares do Cruzeiro. Eu também acho. Ralf de primeiro volante, o Cícero ali pode ser um terceiro homem, um segundo volante. Pode ser até Ralf, primeiro volante, Jean, segundo homem, o Cícero por dentro e 2 homens de lado. Pode dar para formar um time interessante. E acho que até passa por uma composição, se liga aí. Né? Às vezes uma composição, porque às vezes o cara do Sul liga e fala assim, vocês têm interesse, a gente está querendo, vamos diminuir o salário, não sei o quê. E aí essas conversas vazam, essas conversas acontecem. Agora, quando o Escuro dá a entrevista e diz, né, que vai esperar um pouco, claro que não está acontecendo isso, gente. O Cruzeiro está no mercado há muito tempo. Ele já está olhando o que vai ser, o que vai acontecer, faz muito tempo. Ou senão o Escuro não tinha sido contratado como ele foi há muito tempo. Ele está fazendo o quê? Olhando a reta final que não vai acontecer nada? Mas claro que não. Ele me abre uma possibilidade de que se o Cruzeiro demorar a contratar, eu vou bater aqui, eu vou falar. Não, mas não vai, ele já está no mas em setembro você falou que só ia para o mercado em dezembro, por isso que você não está dando certo. Já está escorrendo. Eu guardo as coisas, Cadu, eu guardo as coisas. Ele está torcendo pro cara. Não estou torcendo, não. Torcida Celeste. Ele está torcendo pro cara não contratar, para dar errado e ele ter o discurso pronto para o início do ano que vem, falando o seguinte... E falar assim, eu avisei em março de 2006 há 3 meses que quando atrás. o Thiago Escuro nasceu, ele ia trabalhar no Cruzeiro em 2013, 2014, 2015, Isso. mais ou menos, e não ia contratar. Cadu, você fale por você, não por mim. Você lembra da entrevista dele de 3 torcendo meses coisa e nenhuma 3 para ninguém. semanas Eu atrás? só pego as falas de dirigente, jogador, técnico e anoto. Ele faz listinha. Para depois, se der certo, eu aplaudir e se der errado, eu cobrar lá na frente. Porque se o torcedor não pode sentar aqui para fazer isso, eu faço esse papel e faço bem feito. O dirigente, telespectador. O dirigente, o técnico e o jogador, e você também em casa, poderia anotar o que o Panzi fala, para depois ver o que deu certo. Se você acertar, você aplaude. Se der errado, você manda aquele tweet caprichado. Se o telespectador anotasse o que eu tenho dito aqui, o que vocês têm dito aqui, vocês estavam ferrados. Ferradinhos. É até porque não é verdade. Não é verdade. Isso é um pouco arrogante isso aí. O que acontece é o seguinte, isso é aqui e em qualquer outro lugar. Qual parte? No início do ano, você faz uma prévia do que você acha que vai acontecer lá na frente, em termos mesmos de sempre. É fácil apostar. Cruzeiro e Atlético, porque vinham de títulos ano passado, você colocaria na briga. Inter, porque o Inter todo ano a gente coloca. Eu nunca mais aposto no Inter. São Paulo,
Corinthians e o Palmeiras, porque contratou 182 jogadores. E o Santos, você coloca isso aí e tal. Não, o Santos eu acho até que... Mas aí eu vou falar exatamente com isso. É que o Santos, por exemplo, não estava em lista nenhuma, pelo contrário, em momento de crise. Eu lembro que teve uma parte do ano, foi no início, eu não sei se literalmente em janeiro, fevereiro, ou se foi lá para abril, mais ou menos, mas que o presidente do Santos leu o elenco, citando vários desses jogadores aí, e todo mundo fez piada. Ele leu o elenco falando assim, olha, nós vamos longe com esse elenco. Aí todo mundo, pô, nenhum jogador conhecido. Se Modesto são Modesto tá doido, né? Um monte de jogador desconhecido. Eu tô dizendo qual que é o paralelo com o futebol mineiro. A gente tá falando de contratações, às vezes a base resolve, né? O Santos normalmente não é solução, né? Mas também por que você acha? Porque eu tenho a tese de que eles colocam para jogar, eles bancam e a pressão é menor porque já é tradição. Aí eu sei que já fizeram levantamento e apontaram que, por exemplo, o Grêmio lança mais jogadores no mercado que o Santos. O Atlético Paranaense. Mas a questão é lançar e bancar. Escalava, meu filho, a 10 é sua. Não, jogador que deu a 5 certo também, né? Não, tudo bem, assim, Igor. quantidade. Mas você não acha que a pressão lá é menor por causa da tradição? Não estou dizendo nem que nasceu com os meninos da Vila, não é isso. Mas é tradicional, você pega, joga e banca. Lá virou meio tradicional. Sabe? Então, é uma coisa curiosa, né? Eu acho que é um fenômeno, porque Santos não é um time da capital, mesmo no estado dele, é o quarto time em quase todos os sentidos, né? Não estou falando em história, porque teve o momento do Pelé, essa coisa toda, mas... Você vem acompanhando o Hugo Ragelli? Pouco. Eu também confesso que pouco. Assim, eu queria perguntar a vocês se daria para insistir. Porque, por exemplo, tinha um zagueiro no Cruzeiro recentemente. Os números dele que da base ele foi contratado. O Wallace foi para onde, ô menino capeta? O Wallace foi contratado recentemente agora por uma boa grana e era um jogador de base que ele não teve uma sequência no profissional. Mas alguém viu e falou, pô, esse menino tem talento. Foi Mônaco. É Mônaco ou Monaco, ídolo? Você que tem... Depende você pode falar das duas formas. Na verdade é Mônaco. Primeiro que com esse nome Hugo Ragelli tem tudo para ser um grande treinador no futuro. Né? Não. Só chama Hugo. O que tem, porra? O que tem? Você já viu algum... Quem que deu certo com nome e sobrenome aí? Hugo Ragelli ultimamente, nome composto. Pelé. Mas não dá. Põe Hugo. Você sabe que o Southampton da Inglaterra, o ataque é Pelé e Mané, né? No Brasil não tem mais, mas lá tem. Não tem como dar errado. Não, isso aí é uma bobagem. Não tem nada a ver. O que é bobagem para você, para mim não é. Aqui, o nome composto realmente não tem nenhuma... Tem muita relação com um jogador que não joga nada. O Lucas Lima é um nome só, é Lucas Lima o nome dele. Lucas Lima, é tudo emendado, não joga nada. Não chama Hugo Ragelli. Então tudo bem. Agora, não, mas é que eu estou perguntando isso, porque é o seguinte... O Hugo Ragelli parece um pouquinho assim, tem um escritório de contabilidade com Anselmo Ramon. Não, parece doutor Hugo Ragelli e Anselmo Ramon. O período, acabou o Campeonato Brasileiro, o negócio ficou uma desgraça. Porque aí não tem assunto, é um negócio danado. Coitado do Hugo Ragelli. O campeonato acabou. O Atlético acabou, o Corinthians é campeão. Aí já tiraram o Cruzeiro da briga. Só que se o Cruzeiro ganha do São Paulo domingo, aí segunda-feira, agora voltou de novo. Agora todo mundo tirou o Cruzeiro da briga. Eu tirei, semana passada. Agora, se ganha do São Paulo domingo, volta todo mundo de novo. Você sabe qual que é a solução? Realizar o meu sonho e fazer um programa falando só do América. Porque quem está brigando por alguma coisa nesse momento é o América. Aliás... E hoje eu estarei lá. O horário do jogo é um horário de boate. É um negócio pornográfico, mais ou menos, 9h30. Não, mas numa terça-feira não tem tradição nenhuma. Poderia ser 7h30. A informação que recebi agora do... Tinha que ser 8h30. Não, mas não tem trânsito. O jogo do América não tem. O meu sonho passa muito... Não tem trânsito para o jogo, mas o trânsito é cidade. O Carlos Cruz me falou aqui que mais de 5 mil ingressos foram vendidos. Estenderam o horário da venda, inclusive para passar a informação correta, estenderam o horário da venda, abrindo um grupo errado aqui, quase que saem uns troços que não podia. A venda antecipada foi prorrogada, não posso falar, até às 18 horas. Então você que vai ao Horto, estaremos, vamos lá hoje, né? Tá com vontade. Vamos lá hoje então. Então até às 18 horas. Gente, só eu que vou. Não é mentira. Você vai comentar o jogo hoje? Então eu estou fazendo um compromisso. Então é o Casulo Doné, porque ele chega no estádio, entra pro Casulo, não conversa com mais ninguém, não sai nem para tomar água, você bate na porta, agora não.
Não, no casulo do América. Eu mando mensagem e falo. Ninguém. Eu mando mensagem e pergunto, Kika, você tá aqui? Se ela não tiver, eu não saio da cabine. Aí você tem razão. Aqui, meu sonho é falar do América também, concordo com o Cadu, mas eu preciso de ter alguém do outro lado para estar assistindo, porque o torcedor do América não assiste programa de futebol, não vai ao campo ver o América, e aí deixa a diretoria nesse mato sem cachorro, faz promoção de ingressos, dá 2.000 pessoas. O América precisa ter bilheteria para se dar bem na Série A, torcedor do América. Tira o pijama e vá para o Independência. Essa venda até às 18 é na internet? Venda até às 18 horas, foi prorrogada, está aqui. A venda antecipada foi prorrogada até às 18 horas, já temos mais de 5.000 ingressos vendidos, portanto, já temos cerca de 10.000 garantidos pela promoção. Mas dá para comprar até na hora do jogo, né? Lá. Então, dá para comprar. Tomara que tenhamos. Então, tomara, porque é o seguinte, se o Bahia dá um tapa no Santa Cruz e segura, e o Oeste tira ponto do Sampaio Correia, do bom Léo Condé, aí o América fica a uma vitória praticamente do acesso. Né? E o menino, o Mateuzinho lá vai entrar no gramado com os jogadores, aquele negócio todo. Tá bombando o negócio, hein? Tem uns artistas aí que entraram Bacana. O América abraçou o Mateuzinho. Tá, o América também abraçou. Muito legal, muito legal. E a torcida do América, que é dita como de elite, né? O pessoal poderia dar doações gordas, né? É verdade. Doações obesas, porque o Mateuzinho merece. Merece. Olha aqui. Você quer ficar em dia com a da casa? Eu vou explicar, calma. Eu tenho uma informação muito importante. Você que é cliente da Casa Financeira e que por algum motivo está com seu financiamento ou sua fatura do cartão da casa em atraso e ainda não sabe como regularizar a sua situação, a da Casa quer conversar com você. Preparou uma condição especial, exclusiva para você. Aliás, várias condições exclusivas para você, e aí você vai ficar tranquilo. Porque mais do que fornecer crédito, a da Casa também se preocupa com a saúde financeira dos clientes. E aí, analisando caso a caso, né, para que você fique sempre em dia com o seu financiamento e também o seu cartão da Casa, tem uma condição especial. Está esperando o quê? Ligue agora mesmo para esse número que está na sua tela. Tá? Esse número também aceita ligações a cobrar, você pode ligar a cobrar, vá até uma loja mais próxima, converse com um dos atendentes e aproveite para tomar aquele café e resolver sua situação. Final de ano está aí, todo mundo quer ter crédito no final do ano. Vai lá que nós vamos resolver seu problema. Da Casa Financeira, mais crédito, muito mais confiança. Antes do Galo, Kika Branco. Por gentileza, Kika na tela e o giro de participações do torcedor do Cruzeiro, que pode falar do futebol, mas também da vida pessoal dos nossos comentaristas aqui. Kika. Boa tarde a todos. O Everton Gustavo começa justamente falando do Hugo Rageli. O Cruzeiro precisa valorizar a prata da casa. Temos Hugo Rageli, ótimo atacante, não precisamos de Damião. Daniel Fernandes. Estou com o Panzi. Há pouco mais de um mês falamos em rebaixamento. Já estou satisfeito. Fael Dias. O Cruzeiro precisa de um camisa 10 à moda antiga para sonhar com algo ano que vem. E o Hugo Lopes, que ainda bem que não é jogador, porque o Hugo não é nome de jogador de futebol, sugerindo a contratação de Cícero, Ralf e Barcos para 2016. Quer falar alguma coisa? Barcos é legal. Mas ela foi bem nessa aí. Deixa eu só te falar uma coisa. Esse negócio do Hugo Rageli, ele é até um bom jogador, mas não desmerecendo esse atleta, mas lembrando de outro que está à frente dele, pelo menos na minha opinião, e que se machucou, tem um menino, né, o Judivan, que a gente esqueceu. O Judivan Nistelrooy, né? E ele vinha jogando como um falso 9 na seleção de base. A gente fala de centroavante, pode ser uma segunda opção, assim como o William funciona nessa função, como o homem mais adiantado. Eu até conversei com o Bruno Vicentim, antes mesmo dele virar o vice-presidente de futebol, quando ele estava chefiando a base ali. Acho que foi logo quando o Judivan machucou. E a gente conversava e ele dizia, o Judivan já era um baita jogador e agora estava ainda melhor jogando como falso 9. Tinha se achado nessa função. Então, o diagnóstico do cara que a torcida do Cruzeiro respeita muito, que conhece a base do Cruzeiro como ninguém, falando que enxerga esse atleta para jogar como um homem mais adiantado. Então, vamos lembrar, ele vai voltar de contusão. E eles vão aproveitar os meninos, porque todo mundo se lembra, e lembra na entrevista do Bruno Vicentim agora sim, quando ele chegou, o que ele disse? Ele disse assim, olha, a questão financeira dos clubes, as mudanças, as cotas, a falta de dinheiro, vai fazer com que o aproveitamento da base seja muito maior. Mas tem que estudar então, essa também, é a linha. Também não pode ser só isso. Não, mas quais são também as prioridades do técnico Mano Menezes? O Judivan tem que ter oportunidade. O Judivan fez gol contra o meu Guarani de Divinópolis, eu não quero falar mais dele. Depois da goleada,
para o Corinthians. Foi goleada. 3-0 é uma goleada. Jogadores do Atlético estão buscando motivação, pelo menos tentando, para a reta final do Campeonato Brasileiro. André Salles, nosso repórter galã, esteve lá, vai contar e daqui a pouco a gente fala do Galo aqui. Jogadores abatidos e clima de tristeza. No dia seguinte, a derrota para o Corinthians, ainda era difícil falar em outra coisa. A gente fica naquele sentimento de tristeza, como o torcedor sente, né? De não ter conseguido ter um resultado positivo. O placar de 3-0 para o Corinthians em plena Arena Independência ainda parece não ter sido digerido. O jogo estava equilibrado, depois o Levi teve que arriscar ali, não tirou. Acho que ficou um pouco aberto, então acabou acontecendo mais 2 gols ali. Equilibrado, as duas equipes eram. E eu acho que a diferença foi mesmo o Corinthians quando precisou, fez os gols e conquistou as vitórias e a gente sempre vacilou. Apesar de ser difícil de esquecer, a goleada para o Corinthians já faz parte do passado. Ainda faltam 5 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e os jogadores do Atlético tentam retomar a motivação para assegurar a 2ª posição. Acho que é obrigação o 2º lugar, pelo que a gente fez no campeonato. A gente tem que já no dia seguinte já estar forte, já tá firme, mesmo com um sentimento ruim por dentro, mas está com a cabeça erguida para trabalhar. No domingo já tem jogo duro contra o Figueirense em Florianópolis. Para os jogadores é a oportunidade de recuperação. Motivação tem que ter 5 jogos para a gente fazer 5 belas partidas, se manter em 2º lugar, pegar a Libertadores, tem que batalhar nos jogos aí. E domingo, começar domingo já, para a gente começar com uma vitória lá, a gente dar a volta por cima novamente. Menino Capeta, nós temos o trecho da entrevista do Donizete, ele falou, temos aí, né? Já vamos emendar, colocar? Vamos? Por favor, põe o trecho da entrevista, que é muito interessante, quando o próprio jogador fala da necessidade de reforços para a próxima temporada. Não falou nenhuma coisa do outro mundo, mas é que é anormal, principalmente num período como esse, esse tipo de declaração. Veja aí. 2013, 12 e 13, nosso time era muito... Só tinha macaco velho, como diz a linguagem nossa, que quando eu precisava, os caras estavam ali e não corria do jogo. Não que o pessoal corre do jogo agora, mas era diferente, os caras eram fera. E agora a molecada nova, começando, mas tem muita qualidade. Eu acho que tem que fortalecer um pouco assim, acho que pegar um centroavante também, que, junto com o Prato, o dia que o Prato não estiver iluminado ali, o cara entrar e nos ajudar, um lateral. Tem que qualificar o time, porque o Campeonato Brasileiro é isso aí, é muito longo. Se você não ter peças de reposições, você não consegue levar. Então, espero que eles dão uma fortalecida no nosso grupo aí. A equipe muito boa, grupo muito bom, não tem briga, não tem nada, mas acho que precisa melhorar um pouquinho. Tio, relaxa. Não fale isso de novo, não, que eu conto pro povo que você falou. Se o torcedor, eu falo. Se o torcedor tem um bloquinho e a caneta e anota o que eu falo, ontem ele anotou. Eu falando que em 2013 o Atlético olhava para o banco, o Cuca, tinha Luan, tinha Gilberto Silva, tinha Rafael Marques, tinha Alexandro, os jogadores cascudos aí que o Donizete falou. Ele não citou nomes, não citou a época, mas o Atlético ganhou a Libertadores com um banco que, se o Cuca precisasse de jogador para entrar e mudar uma partida, ele tinha. Se o Levi precisar, ele não tem. E aí, o Levi falou, e aí eu posso jogar a culpa nele, porque ele não quis. Eu faço uma análise, e eu sei perfeitamente, reconheço, que é uma análise tosca. Então não faça. Não, vou fazer, não me incomoda. Que as outras pessoas digam, a sua análise é tosca. A sua análise é tosca. Então fala. Eu gosto de time, os caras têm que ter sangue na veia. O que eu estou querendo dizer? Você recebe um time altamente técnico, como o Corinthians, domingo no Horto, e deixa o time jogar. Deixa o cara desfilar. Aliás, o trio de meio campo. Aliás, a dupla de meio campo. Renato Augusto e Jadson. Deixou jogar. Eles desfilaram. Né? Com 5 minutos, tem que chegar alguém e mostrar o cartão de visitas. Não estou falando para dar na medalhinha e quebrar. Não é isso. Junto. O jogo não precisa ser desleal, mas tem que ser um jogo duro. Eu não achei... Já vinha dizendo da marcação frouxa do Atlético há muito tempo aqui. Mas achei que ela foi mais frouxa ainda, principalmente no segundo tempo. No momento de decisão, o Atlético jogou mais no primeiro tempo, o Atlético teve mais velocidade, o Atlético foi mais atrevido no primeiro tempo. No segundo tempo, precisando mais do placar, ele marcou menos, ele chegou menos
e deixou os caras desfilarem. Você isso me incomoda um pouco. E acredito que isso tem incomodado também o Donizete, a ponto dele dizer o que ele disse. Ele falou de macaco velho, que ele disse ali, ele usou esse termo, macaco velho. Macaco velho é aquele cara que não afina em decisão. Mas não é só dar porrada, chegar e dar na canela, não é isso. Jogador experiente, jogador que uma decisão como aquela de domingo, o cara não sente, o cara entra em campo e resolve o problema. Everton, é óbvio, eu até concordo com você, isso você sempre diz isso, futebol, eu concordo, mas acho que você está errado. Na essência, você tem razão. Eu só acho que não falta isso a esse time do Atlético. Eu acho que falta. Eu acho que ele disse, ele falou ali. É importante. Quem está lá dentro falou. Tá, mas eu não entendi se ele disse, eu não prestei atenção, confesso, eu não disse se ele... Eu não sei se ele disse que o Everton está obrigando você a concordar com o Donizete. Olha aqui, do meio para frente, o Atlético tem o Leandro Donizete, que é macaco velho, é experiente. O Rafael Carioca, que é macaco velho, é experiente. O Luan, que é raçudo, já tem uma experiência. Tem o Dátulo, o Lucas Prato. Leonardo Silva na zaga. Isso falta ao time do Atlético. Rocha, como vai para a quarta Libertadores. Não falta experiência nenhuma no time do Atlético. Se o Santos estivesse brigando pelo título e perdesse por pouco, você poderia falar isso. Cadu. Tem muito jogador que é inexperiente, que está chegando agora, mas eu não acho que falta nem raça, nem experiência. Então tudo bem. Não falta experiência. Então o Donizete disse uma bobagem, não falta experiência nenhuma ao time do Atlético, mas ao banco do Atlético falta. Ele até falou. O banco do Atlético talvez falte qualidade. Talvez falte qualidade. Carlos não tem experiência nenhuma. Dodô não tem experiência nenhuma. Cárdenas é o jogador que, se eu tivesse uma filha, eu escolher ele para casar com ela. Que cara ali, muito pequeno, seu neto ia ser muito bonzinho, que coisinha. Não tem ninguém cascudo no banco de reservas do Atlético. Se você me disser o Ed Carlos, que é um cara experiente, tudo bem, até vai, mas é muito que foi pouco. O que entregou a paçoca. Mas é muito raçudo experiente, foi lá e entregou o ouro. Não estou dizendo que ele é raçudo, porque ele não é raçudo. Aliás, ele é muito lento, o Ed Carlos. Ele não é raçudo? Não acho. Ele é experiente mesmo. Raçudo eu não acho nada. Não é raçudo coisa nenhuma. Agora, se você olhar para o banco do Atlético, você vai... Experiente, tem o Thiago Ribeiro, acabou, não tem mais ninguém, acabou. O time do Atlético carece de banco de reserva que possa mudar o decorrer de uma partida, porque não tem. Hoje na Band News... Alternativa tática vai muito pelo treinador também. Hoje na Band News... O Atlético é assim, ó. Acredito que você tenha escutado, porque você sempre está ligado na gente lá... Para mim, o Atlético precisa urgentemente de uma sombra para o Lucas Prato, talvez até com as mesmas características. Acho necessário que o Atlético tenha mais um baita volante. Eu acho que o Atlético precisa de 2 zagueiros cascudos e o tal Atlético... armador. Agora, gente, eu não posso olhar... eu achei que o Atlético deixou o Corinthians jogar sim. Não estou falando de ser, vou repetir, de ser desleal, mas não houve um jogo duro, uma marcação dura em cima do Corinthians. Não houve. Agora vamos para a declaração do Donizete. Para um jogador chegar na coletiva e dizer o que ele disse, é porque efetivamente da pergunta, ele não colocou de falta macaco velho. Aí macaco velho, jogador cascudo, jogador mais experiente, jogador que chega, que não deixa o adversário jogar. O engraçado é que quando eu falei aqui que o Atlético precisava de 2 zagueiros, que não era para renovar com Ed Carlos e Thiago, eu saí de ambulância daqui da Bandeirantes. Não, teve isso não. Teve sim, senhor. Teve sim, senhor. Mas é o dia de deitar, né, Cadu? Porque eu apanhei demais aqui nesse programa. Apanhei muito aqui nesse programa, muito, sozinho. Então eu queria ver com você o seguinte, você falou que o Atlético precisa de uns 400 jogadores, torcedor do Atlético. O Everton Guimarães disse que o Atlético precisa de todo mundo, tá tudo errado. O Cruzeiro, ele falou que precisa de 3 jogadores. Você falou que o Atlético precisa de mais jogadores que o Cruzeiro. Você falou que o Cruzeiro precisa de um atacante, um meio e um volante. O Atlético precisa de 2 meias, 4 atacantes, 3 laterais, um zagueiro. Perdeu um jogo, tá tudo errado agora. Não. Falou hoje, não foi ontem. Eu acho que você tem que... Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, já dizia o filósofo. Então eu vou explicar novamente. Qual filósofo? 2 zagueiros, porque eu não tenho... Porque se o Thiago não entra... embora reconheça que o Ed Carlos seja o terceiro jogador, o terceiro zagueiro, o primeiro reserva, então, porque não confiam. O Thiago não tem bola para estar no Atlético? O Atlético não mereceria ter no banco, de repente, zagueiros até superiores, tecnicamente, ao Ed Carlos? Sim, o Cruzeiro tem, porque o Atlético não pode. Um volante, porque se sai o Donizete, ou se sai o Rafael Carioca,
vira o samba do Piolgo. Espera aí que eu estou explicando. Eu acho que precisa de um volante também. Não, eu estou explicando, você me caluniou. Não Você colocou palavras na minha boca. Espera aí que eu estou explicando. A questão do armador é óbvio. O Giovanni Augusto pode ser o protagonista desse meio-campo do Atlético? Não ele não pode estar sozinho. Ele tem que jogar ao lado de um cara pica das galáxias. Tem que ser um cara pica das galáxias. Com a 10, Giovanni Augusto jogar ao lado dele. Traz o Kid Bengala, então, pro Atlético. É isso que eu estou dizendo. Então é o seguinte, você está levando para o lado da pornografia, eu acho que o horário é impróprio. Então é o seguinte, tem que ser. E lá na frente, eu falei alguma bobagem? Se o torcedor do Atlético, de repente, está achando que eu falei alguma bobagem, manda mensagem aqui. O Prato não precisa de uma sombra? De um atacante, porque se o Prato sai do time, o Prato não está bem, não jogou bem em alguns jogos e tal, mas se sai do time, aí vira realmente uma loucura. E outra coisa, o Atlético precisa de uma sombra para o Lucas Prato, mas é importante que o seu Levi Coupe treine com esse time outras alternativas, porque se o Prato não está bem naquele jogo, muda o sistema de jogo, muda o posicionamento do time, faz outra escalação, tira o cara do time. Porque quando o Osório faz o La Rotación, vocês elogiam. Mas quando o Levi deixa de fazer em caso de necessidade, ninguém fala nada. Você teve direito à réplica, eu tenho direito à tréplica. Eu vou falar o que o Atlético tem falado. Eu tenho direito à tréplica porque eu fui citado, eu fui caluniado. Existe um livro, você que está citando filósofos aí, do Schopenhauer, que chama Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. É o que você fez, você utilizou o recurso da retórica, da erística, alguns filósofos diriam, viu, Everton? Você citou coisas que não foram colocadas por mim. Schopenhauer é uma marca... é a casa de chopp. Uma marca de chopp. Foi traduzido o livro pelo Olavo de Carvalho, seu ídolo, aquele comentarista de direito. Veja bem. É o seguinte, deixa eu terminar de falar. Você não pode falar, você está falando bobagem. É claro que eu nem deixei você... Nem comecei Você está colocando palavras na minha boca, você está querendo jogar massa contra mim. Eu disse que você falou que o Cruzeiro precisa de menos jogadores que o Atlético. Você não citou isso na sua réplica. Gente, mas eu nem falei nada do Cruzeiro. Você falou que o Cruzeiro precisa de 3 jogadores, o Atlético precisa de 200. Eu falei 3 jogadores? Você falou, é só acompanhar aí que o que ele falou... Ele estava aproveitando a base. Tio, vou explicar. Foi oferecido ao Cruzeiro um trio. Não tem nada a ver. Você acha que o seu mental de achar que é essa parte que você falou? Depois você disse que o Cruzeiro precisa... O Cruzeiro precisa, assim como o Atlético, de, no mínimo, 5 boas contratações. Este senhor está tentando colocar palavras na minha boca e minhoca na sua cabeça. E outra coisa, Schopenhauer é marca de cerveja? Vamos tocar adiante o programa. Eu não quero mais falar com você. Doutor Dilson Coca, vem cá, doutor. Vem cá, doutor. Agora eu vou falar de uma clínica. Pega na minha mão aqui, que onde o senhor toca vira ouro. Está aqui, doutor Dilson Coca está aqui. Agora eu vou falar de uma clínica odontológica que está dando o que falar. E aqui em Belo Horizonte, aliás, em Minas Gerais, na região metropolitana e em outras regiões do estado, implantaram odontologia. Aliás, eu vou falar nós vamos... não é, doutor Dilson? Isso aí. Vamos explicar, vamos falar de todas as vantagens, de bate-pronto. Porque o que acontece? O clareamento em 1 hora, por exemplo, que é um serviço que a gente oferece, eu falo a gente que eu sou parceiro, que a gente oferece na Implantar. Explica sobre isso, doutor. Everton, hoje as pessoas elas querem qualidade, elas querem rapidez e elas querem um melhor preço, uma melhor condição. Então a Implantar ela tem a técnica de clareamento a laser, onde o cliente vai, se senta e em 1 hora ele sai com o dente branco. E não é só isso. A pessoa pode utilizar o nosso bloco cirúrgico para fazer a sua cirurgia de implante sedado e dormindo. Então, medo não é mais um problema. A pessoa pode se beneficiar de atendimento em todas as áreas da odontologia e eu vou manter o desafio de setembro. Você que buscou o tratamento, não conseguiu fazer o tratamento numa clínica porque achou que a clínica não era bacana ou que era muito caro, vá na Implantar. Eu vou te receber e eu tenho certeza que você vai buscar a solução para o seu problema dentro da Implantar. Se o doutor Dilson garante, eu assino embaixo. Aliás, tem gente do estado inteiro vindo tratar na líder mineira em implantes dentários. Venha você também. Então ligue agora, 2517-5000, 2517-5000, ou mande um WhatsApp, os números estão na tela, tá? Inclusive com a promoção Sorriso Show de Bola. Uma história envolvendo o futebol de sua ou de qualquer membro da sua família vai ganhar um sorriso novo presente. Nosso, donos da bola e Clínica Implantar. Obrigado, doutor. Um grande abraço. Eu vou trocar toda a minha arcada. Eu quero trocar toda a minha arcada. Vou trocar todos os meus dentes, botar tudo porcelana.
Olha, rapidamente, ei, gente, esse bicho fica falando merda, meu Deus. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos. Na volta aqui, que registra a participação do torcedor do Atlético, que eu quero ver se eu tenho razão ou não. Eu quero a sua participação no @osdonosdabola e me até já. Os donos